Este programa é livre para todos os públicos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos. Mais uma oportunidade que Deus dá para nós. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já demonstrou gratidão a Deus por estar aqui hoje, dentro desse acampamento em oração? Já agradeceu? Se ainda não agradeceu, aplauda nosso Deus, que é maravilhoso. Fiquei muito feliz, o tema confiado pela equipe do Eventos, mas é a mão de Deus, cujo tema é voltai para a Eucaristia, a fonte da nossa cura e libertação. Eu vou repetir, voltai para a Eucaristia, a fonte da nossa cura e libertação. Precisamos entender, meus irmãos, o que consiste a vida de cristão. Para começar a entender melhor sobre esta graça maior que a Eucaristia. A vida cristã, ela consiste essencialmente, preste bem atenção, guarde silêncio agora, na nossa incorporação em Cristo, em nossa própria cristificação. Através dos sacramentos recebemos a vida divina, e a Eucaristia é o mais excelente e sublime de todos os sacramentos. É o meio mais eficaz e mais poderoso para a união com Jesus. O nosso chamado, todos nós batizados, o nosso empenho, a nossa luta, é para a cada dia se configurando a Jesus Cristo. Nós estamos, o tempo que Deus der a nós neste mundo, é para crescermos, ou melhor, deixar Cristo crescer em nós. É isso que a teologia vai falar de cristificação. Porque o chamado veio de Deus para nós. Deus chama a essa vida em Cristo. A santidade significa cada dia mais se aproximando dessa imagem perfeita de Deus que se fez homem. Essa união com Cristo. Cada dia que eu vou crescendo nessa união, nessa unidade, eu vou me configurando então a Cristo, eu vou me tornando santo. E não tem sacramento que mais me aproxima, que mais tem a eficácia de me tornar unido a Jesus. Os doutores da igreja vai dizer que entre todos os exercícios e práticas de piedade, não há nenhum cuja eficácia possa ser comparada à digna recepção do sacramento da Eucaristia. Vocês perceberam dessa palavra digna recepção?
que há um poder, uma eficácia sobrenatural na Eucaristia, eu penso que todos acreditam. Mas eu preciso olhar para a minha vida, e a cada Eucaristia que eu recebo, ou todas as vezes que eu vou numa capela para adorar o Senhor, se essa eficácia está acontecendo dentro de mim, da minha alma. É essa pergunta que nós temos que ter a coragem, meus irmãos, de fazer na oração sobre a nossa próprio respeito. Está mudando algo dentro de mim a cada Eucaristia? Se não, temos que ter a humildade de reconhecer que o problema não está na Eucaristia, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor, que desejou ardentemente instituir esse sacramento para alimentar a nossa alma, porque a nossa alma ela é ferida pelo pecado. Nós precisamos da carne, nós precisamos do sangue, nós precisamos da alma e da divindade de nosso Senhor. Se ao receber não há uma transformação, não há uma mudança no nosso interior, precisamos reconhecer que o problema está em nós, está em mim. Se você trouxe a palavra de Deus e quiser acompanhar comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 30. Ouçamos com atenção. A palavra, quando comunicada, precisa ser um desejo ardente na nossa alma de querer conhecer uma verdade que Deus deseja revelar. Quem deseja ser liberto aqui, levante a mão. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade, repete, e a verdade, esse conhecimento é um conhecimento experiencial, não intelectual. Por isso, abra-se, deseje ouvir, não com os ouvidos, mas com o entendimento. E eu peço para que o Espírito Santo derrame já as graças atuais necessárias para libertar, para iluminar o nosso entendimento, para conhecermos uma verdade, que só dessa maneira eu posso ser liberto dos meus vícios, dos meus pecados. Então, 1 Coríntios 11, 27 a 30. Portanto, todo aquele que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado quanto ao delito cometido contra o corpo e o sangue do Senhor. Escute a palavra, examine-se. Examine-se, pois, a si mesmo cada um, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor do outro qualquer alimento. É por isso que há entre vós muitos enfermos e sem forças, e muitos que estão mortos.
Vamos aplaudir a palavra de Deus? Meus irmãos, se você já é aquele católico que busca não somente aos domingos, e preste atenção, católicos, não podemos faltar às missas aos domingos. Tem muitos que vão na missa de uma quarta-feira, mas não vão na missa dominical. Domingo é o preceito, guardar domingos e festas, é um mandamento da lei de Deus. Portanto, se eu tenho a clareza de que é pecado eu não ir à Santa Missa no domingo, eu estarei num pecado muito sério. Mas se você é daqueles católicos que também tem a oportunidade durante a semana de comungar o corpo e o sangue, a alma e divindade do Senhor, e já tem essa prática na sua vida, você precisa ter a coragem de examinar se está acontecendo mudanças internas, interiores. Se está acontecendo conversões, mudança de vida. Porque, do contrário, corremos um grande risco de estar comungando de maneira laxa, tíbia. Eu não estou falando se você está comungando em pecado mortal, porque isso é um sacrilégio. Mas como tem sido a minha preparação para receber Jesus? O próprio Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3: oxalá fosses crente ou frio, mas porque és morno, estou para vomitar-te. Se a santidade consiste, está unido a Cristo. O próprio Cristo vai falar em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem a amizade desse Cristo, sem a amizade de Jesus, sem a intimidade com o Senhor, sem contar com a tua graça, não dá para realizar nenhuma boa obra. Se isso não está acontecendo, se não está tendo uma metanoia, uma mudança de vida interior, não estou falando externo, se não está tendo produção de frutos, se não há frutos na minha vida, é porque eu não estou comungando devidamente. Presta atenção que o padre Antônio Roio Marim vai dizer, na teologia da perfeição cristã: a santidade consiste em participar de uma maneira cada vez mais plena e perfeita na vida divina, que nos é comunicada pela graça. Essa graça brota do coração de Cristo. Cristo nos comunica a graça pelos sacramentos, principalmente pela Eucaristia. O cristão alcança sua máxima cristificação, porque é o próprio Deus. Os outros sacramentos são os dons, a Eucaristia é o próprio Deus em pessoa. Se não está acontecendo então essa santidade, se eu não estou crescendo nessa vida divina, é porque eu estou comungando mal. A comunhão, ao dar-nos Cristo inteiramente, coloca à nossa disposição todos os tesouros de santidade, de sabedoria e de ciência. Todos os tesouros, porque é o Cristo.
Todos os doutores, os místicos da igreja vai dizer, uma única Eucaristia comungada devidamente já seria capaz de santificar aquela alma, de converter aquele coração profundamente. Porque juntamente com o Verbo encarnado, com o seu corpo, alma e divindade, são nos dados na Eucaristia as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Deixa eu explicar algo aqui que é importante. Quando comungamos o Senhor dignamente, entenda que esse digno, ninguém é digno de receber Deus na sua alma. Nós não somos dignos. A dignidade aqui, os teólogos vão falar, está em estado de graça. Não podemos estar em pecado mortal. Essa dignidade, quando eu recebo Jesus Cristo na hóstia consagrada, eu recebo Jesus, eu recebo Deus Pai e o Espírito Santo. Jesus fisicamente é o único momento em que Jesus se dá a nós, não só espiritualmente, mas fisicamente. Gente, isso é uma graça, a gente precisa conhecer e mergulhar nesse aprofundado da nossa fé. É quando eu vou conhecendo por uma vida de oração, com a graça que ilumina, e eu vou crescendo no conhecimento das verdades, é que essa verdade vai nos libertando. Não é de maneira mágica, não é simplesmente vir ao encontro de cura e libertação e está tudo resolvido na minha vida, não. É no dia a dia, é eu deixar se configurar ao Cristo a cada dia. São João Bosco dizia, ele não entendia como que alguém que comunga Jesus não há uma mudança. Cada Eucaristia precisa transformar a minha vida. Eu preciso ir deixando curar por Jesus a minha vaidade, o meu orgulho. O meu egoísmo, as mágoas, ressentimentos. Porque é Deus que alimenta a nossa alma ferida pelo pecado, a nossa natureza inclinada ao pecado, a chamada concupiscência. Ele é o remédio perfeito que a nossa alma precisa. Então o desejo de Jesus é derramar todas as graças em nós quando comungamos, mas é preciso ter algumas disposições interiores que nós vamos estar aqui meditando com vocês. Aqui está, meus irmãos, não basta comungar todos os dias, é preciso comungar bem, é preciso saber a quem está buscando, é preciso ter as disposições interiores para que tudo aquilo que é Deus, a potência que é Deus, venha transformar o nosso interior. O Concílio de Trento vai dizer que o Santíssimo Sacramento do altar é igualmente um antídoto pelo qual nos livramos das faltas cotidianas. Então, se não está tendo a diminuição, se você não está deixando de pecar, significa, e comunga, significa que você não está comungando com as disposições interiores. Não seja aquele católico que chega em cima da hora na Santa Missa. Não fica na Santa Missa, na igreja, conversando, prestando atenção nas pessoas. Eu preciso ir diante do Senhor com desejo
com vontade, é vontade, não é nada a ver com sentimento, é a faculdade da vontade. E ficamos preservados dos pecados mortais. Olha a ação poderosa da Eucaristia. Se eu com a graça eu vou crescendo ao receber Jesus, eu vou deixando os pecados veniais. Sabe aquelas mentirinhas que você costuma falar? Você não vai mentir mais. Nada, nenhuma mentirinha. Mentira é mentira, né? Mas existe a mentira pecado mortal e a venial. Mas você, nem aquelas mentiras, aquelas briguinhas, aquelas competições, aquele desejo de se aparecer, de ser famoso, de ser reconhecido, você vai aceitando as humilhações que Deus permite chegar até você. Porque é o próprio Cristo vive em mim. Meus irmãos, e os doutores da igreja vão falar que pelo menos 30 minutos Jesus está dentro ali, fisicamente. Porque como uma fonte de água viva, esse sacramento extingue em nós o fogo devorador das paixões. As paixões aqui, elas não são boas nem más. Grandes doutores da igreja vai dizer, enumera 11 paixões. Eu não vou explicar, nem vou mencioná-la agora. Só como há uma desordem em nós, por causa do pecado original e dos nossos pecados atuais, essas paixões que eram para instigar ainda mais, impulsionar a inteligência ao conhecer a verdade e a vontade de amar essa verdade, como está desordenado em nós, essas paixões elas levam aos pecados capitais. Leva-nos à vaidade, leva-nos à mentira, leva-nos à luxúria, leva-nos à ira, leva-nos a tantos outros pecados. E a Eucaristia é esse remédio para vir mortificar essas paixões desordenadas em nós. E por que é importante, meu irmão? Sem a mortificação das paixões não chegaremos à santidade. Nós vamos sempre agir na carne e não no espírito. Nós vamos agir sempre nas emoções, nos sentimentos, falar mal. Você não aceita a dor, você não vai aceitar o sofrimento. Quando as paixões estão mortificadas em nós, nós entendemos tudo que vai acontecendo ao meu redor, tudo que Deus permite me atingir é a bênção, é o amor de Deus para transformar o meu coração. A Eucaristia traz isso a nós, de uma conformidade com a vontade de Deus. Como o próprio Cristo em tudo na terra fez a vontade do Pai, em tudo Ele fez, e aí Ele em nós, Ele ensina a conformar com a vontade. Eu não vou reclamar da doença, eu não vou reclamar da perseguição, eu não vou reclamar se eu sou humilhado, muito ao contrário, eu vou glorificar o Senhor, que está me visitando, está me amando, está me santificando. Mas é preciso comungar e comungar bem. São Bernardo, um grande doutor da igreja, vai dizer que se algum de vós não sente mais tão fortemente assaltado, ou então raras vezes, pela ira, pela inveja, pela luxúria ou qualquer outro vício, rendas graças ao corpo e ao sangue do Senhor. Entenderam esse ensinamento aqui? Está muito claro. Se eu não permito que uma ira tome conta de mim,
Se eu não permito que a inveja cresça em mim, a luxúria ou qualquer outro vício, é razão de que eu estou recebendo bem o corpo e o sangue de Jesus, e os efeitos da Eucaristia já está transformando a minha vida velha, o homem velho. As minhas paixões estão começando a ser mortificadas e ordenadas para o fim delas, para as práticas das virtudes. Se você já chegou, já percebe isso na sua vida, aplauda o Senhor pela Eucaristia agora. Isso aí foi para Jesus, foi muito fraco, viu, meu irmão, minha irmã? Santo Tomás de Aquino, outro grande doutor da igreja, para muitos o maior doutor. A Santa Comunhão nos dá a força para vencermos todos os assaltos do demônio. Todos os assaltos do demônio. A Santa Eucaristia vai transformando o homem por dentro. Ele vai curando as feridas do pecado em nossa alma. E ao mesmo tempo transmitindo a tua força, a santidade própria de Cristo. Por isso Jesus disse em João: aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essas verdades, elas precisam vir iluminar a nossa inteligência, aumentar a nossa fé, meus irmãos. Gente, nós teríamos que ser a nação, o povo mais feliz do mundo por ser católico. Você teria que ser a pessoa mais realizada pelo fato de ser católico. É a única igreja que nos dá a Eucaristia, o corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor. Vamos aplaudir essa igreja, a igreja de Cristo. É a única igreja. E eu não estou falando mal de nenhuma outra denominação. Eu preciso falar o que a doutrina ensina, a doutrina de 2000 anos. São João Crisóstomo vai dizer assim: a Sagrada Eucaristia é um fogo que nos inflama de tal modo que as chamas de amor que se expande em nosso coração, depois da comunhão, nos tornam um objeto de terror para os maus espíritos. São os demônios que precisam temer um homem eucarístico, não o homem temer o demônio. Você fica com medo daquilo, medo de praga, medo de maldição, medo de mal olhado. Eu não estou dizendo que não existe essas coisas, mas quem tem que temer a mim é o demônio, e não eu temê-lo. Não estou brincando com o demônio, ele existe, é um espírito maligno, muito mais poderoso do que nós, é verdade, mas quem está em mim, diz a palavra, é muito maior do que aquele que está no mundo. Ou eu creio ou não creio. Ou eu vivo com a certeza da esperança em Jesus Cristo, na confiança em Jesus, ou vou viver um católico cabisbaixo, amedrontado, prostrado, desanimado, pessimista, com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo do sofrimento. O mesmo santo, São João Crisóstomo vai dizer assim: assegura que quando comungamos, não só fogem os demônios, como também descem os anjos e se acercam de nós.
É uma verdade, pode aplaudir isso. Além disso, esse sacramento causa uma grande paz interior, como uma grande inclinação e aptidão para a prática das virtudes, e nos torna fácil adiantamento no caminho da perfeição. Começa, meus irmãos, a pedir a graça de comungar devidamente, para você ver se sua vida não vai mudar. Eu não estou falando ao redor, eu estou falando interiormente. Se você não vai ter a visão sobrenatural diante de uma dor, do sofrimento, se o teu coração não vai se alegrar, mesmo em meio à perseguição, talvez você não vai ser curado fisicamente, pode, já vi muitas curas acontecer diante do Santíssimo Sacramento, já preguei em muitos lugares e vi doenças incuráveis sendo curadas pela Eucaristia. Mas talvez o que Jesus quer realizar em nós é essa transformação da alma, do interior. É essa grande libertação que Deus quer manifestar. E aí Ele deixa o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, para nos alimentar, sabendo que somos fracos. Nós precisamos alimentar do corpo e sangue de Jesus. Se eu quero me tornar santo, se eu quero me adiantar no caminho da perfeição, da santidade, eu preciso comungar Jesus. Deixa eu rapidamente falar das disposições para comungar. Doutores como São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, vai dizer que há duas preparações para comungar bem. A primeira é uma preparação remota. São Pio X, pelo decreto Sacra Tridentina Sínodos, vai dizer: determina para receber a comunhão frequente e até diária, requer-se as seguintes condições. O primeiro, está em estado de graça. Isso aqui está claro para todo mundo. Segundo, uma reta intenção. Preste atenção, católicos, quando você for comungar, tem que existir uma reta intenção. Que virtude é essa? Eu comungo para agradar a Deus, porque é essa a vontade de Deus. Não pode ser por vaidade ou rotina. 98% dos católicos vivem na rotina. Comunga porque é um preceito, comunga porque é uma regra de vida, comunga porque quando não há vaidade, para mostrar para todos que vai à missa todos os dias. Se Jesus ele não vê essa reta intenção, ele não pode realizar aquilo que ele deseja realizar. Presta atenção, segundo São Pio X, é muito conveniente estar livre de pecados veniais, mas não absolutamente necessário, porque a comunhão vai ajudar a vencer também os pecados leves. Você precisa acreditar nessa verdade, começar a experimentar isso na sua vida. Mas o mais importante, a preparação próxima. Os doutores vão dizer que são 4 as principais disposições próximas. A primeira, uma fé viva. Não é fé de crença. Os demônios também acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Por isso que pede para muitos roubarem, né? E levar em alguns lugares para fazer sacrilégios. Não é essa fé. É a fé teologal. É a virtude teologal da fé que cresce numa vida de oração e receber bem os sacramentos. É essa fé que devemos considerar
em nós, como aquele leproso do Evangelho: Senhor, se queres, podes curar-me. Repita assim comigo: Senhor. É a fé de que você sabe a quem você está recebendo. É o Deus que criou você. É o Deus que criou todo o universo. É um Deus poderoso. Os atributos de Deus, a imensidade, a imensidão de Deus, a misericórdia, a bondade, o poder, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Ele pode tudo, meus irmãos. Quando nós vamos permitindo que Ele apodere da nossa alma, da nossa vida, as transformações vão se realizando, as curas vão acontecendo. Eu preciso crer. Quem crê vai viver essas outras disposições aqui. Não é dizer eu creio, não. É a vida que vai dar prova de que realmente eu sei em quem eu estou recebendo. Então eu me preparo. Uma segunda disposição: humildade profunda. Vamos falar a verdade aqui, só entre nós. Ninguém está nos vendo mesmo agora, né? Pela TV. Só entre nós. Somos orgulhosos demais. Todos nós temos o pecado, por causa do pecado original. Há em nós um desejo de aparecer. Há em nós essa luta por não ser humilhado, pelas pessoas que vêm discutir. Sempre você quer ter razão. A gente é soberbo. A gente não aceita uma contrariedade. A vida eucarística vai realizar isso em você. Vai mudar. A própria Eucaristia vai transformando a nossa soberba em humildade, porque é o próprio Cristo. O cristão precisa possuir as virtudes do Cristo, praticar as virtudes do Cristo, a tornar um outro Cristo. Cristão é isso, é um outro Cristo. Esse nome é muito pesado, esse nome é muito poderoso, cristão. Mas a minha vida precisa dar prova disso. A minha vida precisa testemunhar que verdadeiramente eu sou cristão, que verdadeiramente eu tenho Jesus como meu Senhor, que realmente cada Eucaristia está transformando em minhas misérias nas virtudes de Jesus. Se falta humildade, meu irmão, falta graça. Provérbios 3:34, Tiago capítulo 4, e 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano versículo 5 vai dizer a mesma coisa: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Jesus, ele precisa ver humildade. Humildade é reconhecer que somos nada, que somos miseráveis, que nós não somos merecedores do corpo e sangue dele. Mas humilde ao mesmo tempo que vê a sua miséria, vê a grandeza de um Deus, vê a bondade de Deus, e por isso vai receber Jesus, para agradá-lo em tudo. É Ele que quer, Ele que deseja. Ele disse na instituição da Eucaristia, que Ele desejava ardentemente celebrar aquela ceia, aquela Páscoa com os apóstolos. Jesus é o mais interessado na tua vida, preste bem atenção. Jesus é o mais interessado em mudar o teu coração. Jesus, Ele é aquele que te ama de maneira grandiosa, infinita.
É esse amor que quer transformar o nosso ser. Porque não vai ser pela força, nós não temos forças. O humilde reconhece: eu não sou nada, Senhor, mas vai diante de Deus, conta com a graça dEle, pede a graça dEle, pede as virtudes dEle, pede essa humildade dEle. No dia da instituição, Jesus vai e lava os pés dos apóstolos, deixando o exemplo para nós. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ó, contra testemunha aqui de liderança, que deseja ser servido em vez de servir. E a comunhão diária, mas não diminui a soberba. Quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, porque ainda não houve o crescimento em Jesus. Está comungando, mas está comungando mal. É preciso, como centurião, dizer: Senhor, eu não sou digno. É essa humildade que o Senhor espera de nós, porque Ele é humilde. Ele deixou vários exemplos na palavra de Deus, dessa humildade profunda que cura e liberta aquilo que escraviza dentro de nós. Não reclama da sua vida, não. O Rei dos Reis escolheu nascer numa gruta, onde os animais passavam a noite. O berço de Jesus era uma manjedoura onde os animais comiam. Não havia colchão, Nossa Senhora preparou palha para deitar o corpo santo de Jesus. Não reclame não da sua vida. Jesus, diz os grandes místicos, Ele sofreu no momento da concepção, da sua já aqui no ventre de Nossa Senhora, até o Calvário. Foi uma paixão, foi um sofrimento. Ele não passou um dia sem dor, sem sofrer. Seja uma dor física, um sofrimento físico ou moral. A humildade vai fazer, quando ela cresce em nós vamos aceitando o último lugar, meus irmãos. Nós não vamos brigar diante das filas dos alimentos. Eu sei que vocês não fazem isso aqui na Canção Nova. É como eu viajo muito, eu vejo essas discussões nos encontros. A gente aceita, o humilde aceita a correção. É Deus que está ali me corrigindo, é Deus que está me formando. O humilde aceita: faça a tua vontade, Senhor, não a minha. O soberbo: não, Senhor, deixa a minha vontade aqui. Eu não quero calor, eu não quero frio, eu quero que seja do meu jeito. Eu não quero essa doença. O humilde aceita. Terceiro ponto, terceira disposição: confiança ilimitada. Ao mesmo tempo que eu preciso ter a humildade de me achegar diante de Jesus, a reverência, o respeito, a adoração, a entrega, o abandono, a obediência, a humildade. Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma confiança ilimitada na misericórdia e no poder de Deus, que eu peço para você aplaudir esse Deus maravilhoso e misericordioso. Isso agrada muito o coração de Deus, esta confiança. Não é confiar em nós não temos méritos, nós não temos merecimento algum. Nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos ser batizado, ser católico, muito menos receber o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu confio nele. É no poder dele, é na misericórdia e na bondade de Deus, que quis fazer alimento para fortalecer e curar as feridas do pecado dentro de mim.
É pela Eucaristia que eu vou também modificando os sentidos, porque os nossos sentidos correm atrás de sensações, de prazeres. Os 5 externos, 2 internos, as nossas 2 faculdades, a memória, a inteligência, a vontade, as paixões. Eu confio na graça de Deus, eu confio no que Ele me prometeu, o que Ele me falou: sem mim nada podeis fazer, mas com Ele, o próprio São Paulo vai falar em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Se você crê, aplauda essa verdade. É em Deus que nós acreditamos, é em Deus que esperamos. Com sinais ou sem sinais, eu espero em Deus. Ele respondendo a minha oração ou não, continuo confiando nele. Ele sabe o que é melhor para mim. Isso agrada o coração de Jesus. E uma quarta, e a mais importante das disposições interiores, segundo esses doutores, esta é a disposição que mais diretamente afeta a eficácia santificadora da Sagrada Comunhão, que é a fome, a sede de querer recebê-lo. Vejo na vida de todos os santos, que eu já tive a graça de estudar, todos eles tinham esse desejo, tinham essa fome de receber Jesus. Eles estavam na Santa Missa daquele dia, comungando, fazendo ação de graça, gastando tempo ali na ação de graça, já estava pensando no dia seguinte, na missa do dia seguinte. Aquilo que desejamos que passa, precisa ser canalizado a quem não passa, precisa ter esse desejo de Deus, esse desejo de alimentar do corpo do Senhor, de tomar o sangue do Senhor, de estar unido cada dia mais, de ser cristificado, de receber as virtudes do Cristo em nós, e a transformação ia acontecendo dentro de nós. É esse desejo, meu irmão e minha irmã, pode aplaudir o nosso Senhor. Lembra-se que aquele que tem mais desejo é Jesus Cristo de estar em você. Quando Jesus crucificado disse: tenho sede, Santo Agostinho vai dizer que essa sede é sede da sede do homem, é sede do meu desejo de Deus, do meu desejo de receber a Eucaristia. Então, eu vou me preparando. Hoje já tive a graça às 7 horas de receber Jesus, mas confesso, eu já estou pensando no amanhã. Eu quero a Eucaristia, para que não ocupe as coisas do mundo, para que o pecado não ocupe, para que eu não queira ser melhor do que os outros, para que eu não caia na vaidade, para que eu não caia nas brigas, nas mágoas, nos ressentimentos, nas discórdias, de falar mal dos outros. Como que eu posso comungar o corpo e o sangue e falar mal das pessoas, ou ficar murmurando e reclamando contra Deus? Porque ainda não há esse desejo dentro de nós. É lógico, a vida eucarística vai exigir de nós, vai exigir a santidade de vida, a mudança e a conversão, estar em estado de graça, a vigilância, o exame de consciência, a confissão em dia, o perdoar, o amar, vai exigir transformação, mas vale a pena, porque eu quero o Senhor, eu quero Jesus, o médico dos médicos. Não pode estar solitário uma pessoa que comunga, não, meus irmãos. Me lembro agora um livro que eu li de São Pedro Julião Ehrmar.
um grande sacerdote eucarístico. Um dia ele estava lá na casa dele, bem simples, pobre, e os irmãos da congregação vieram visitar ele sozinho, naquela pobreza material, e ele percebeu que eles ficaram com pena dele. Aí ele disse: por que vós estão com esses sentimentos no coração? Por que ter pena de mim? Aí ele mostrou o sacrário. Olha ali, aquela lâmpada acesa. Olha o sacrário, ali está o tudo. Ele é o meu tudo, eu só preciso dele. É essa necessidade que tem que crescer no meu coração e no seu. Se eu quero ver milagres acontecer no meu interior, transformações, mudanças de vida, mudança de comportamento, se eu quero ser obediente a Deus, a palavra, ao mandamento, obediente na prática do nosso dever de Estado, se eu quero crescer na humildade, se eu quero parar de falar mal das pessoas, de fofocar, de criticar, de amaldiçoar, eu preciso desejar esse Deus maravilhoso que nos dá todos os dias na Santa Missa. Esta fome e essa sede de receber Jesus sacramentado, que procede do amor, dilata a capacidade da alma e dispõe-nos a receber a graça sacramental em enormes proporções. Quanto mais Jesus vê o desejo da tua alma por Ele, pedir licença para o câmera chegar aqui um próximo de vocês. Quanto mais Jesus contemplar em teu interior, e esse desejo eu não estou dizendo que é sentimento, que é sentimental, é a vontade, é a faculdade visitada pela graça. Uma pessoa que vive na oração recebe as graças atuais, que convida a nossa vontade, e aí eu obedeço a graça, eu sou dócil à graça, então eu desejo ter Jesus na Eucaristia, eu estou pensando na missa já do dia amanhã, e aí eu me preparo, eu me cuido para eu não cair em nenhum pecado, nem nos leves, eu cuido para não falar mal, nem murmurar diante das situações que Deus permite, que a divina providência permite chegar até a mim. Eu vou deixando a graça crescer em mim, isso é santidade, é a graça santificante que vai crescendo em nós. Quanto mais eu sou de Deus, mais eu quero Deus. Oxalá todos nós, como São Paulo um dia, possamos proclamar: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. São os sentimentos, os pensamentos de Jesus e não os meus. São as virtudes de Jesus Cristo e não as minhas misérias, os meus pecados. É a humildade de Jesus, é a mansidão de Jesus, é o aceitar as dores do sofrimento como Jesus. É morrer para o desejo de se aparecer. É o morrer para aquela vontade de reclamar. Meu Deus, eu sei que vocês também não são esses cristãos que reclamam de tudo. Eu conheço cristão, reclama de tudo. Reclama de tudo. A comida está salgada, reclama. Se está sem sal, reclama. Não aceita. Meus irmãos, Deus quer transformar o nosso ser, o nosso coração. Diga para a pessoa do lado: Jesus quer transformar o seu coração.
Deixa eu terminar para a gente rezar. A ação de graças. Aqui pega para nós católicos, hein? Primeiro a pessoa está lá conversando, dando risada, nem está atento ao que está acontecendo no altar, que é o sacrifício de Jesus. Falta todas as exposições que nós aprendemos agora. Aí vai comungar bem? Não vai. Comunga, nem sabe quem está comungando. Deu 2 minutos, já vai embora. O padre abençoou, já sai correndo da igreja. Como vai receber as graças atuais, se não faz bem a ação de graça? Aqui os católicos pecam e pecam feios. Estão mais preocupados em tirar foto do que ficar com o Senhor. Meus irmãos, pare de idolatrar os homens dentro da igreja. Vai atrás de Jesus. Vem por causa de Jesus. Ame Jesus Cristo. Ele é o que te deu a vida. É Ele que te alimenta com a Eucaristia. Não sou eu. É Jesus que nos alimenta. Então você tem que dar tudo na Santa Missa de você. Você tem que adentrar com os sentimentos de Cristo em ação de graça. Você tem que ter os sentimentos de Cristo, Ele que está se oferecendo ao Pai para o bem das almas. Você tem que viver o mistério. Mas você vai lá olhando o relógio, ligado no celular, tirando foto, preocupado em tirar foto depois com os pregadores. E Jesus está ali dentro, meia hora ele fica ali, ele está ali dentro sozinho, e ele fica quietinho. Ele se faz de servo. Tudo bem, filho, eu estou aqui, mas se você não quiser ficar comigo, tudo bem. Ele se sujeita a isso. Sabe por quê? Porque Ele te ama, minha irmã. Porque Ele te ama, meu irmão. Ele tem a paciência que nós não temos. Ele aguarda. Gaste tempo na ação de graça. Os doutores da igreja, ali Jesus quer derramar as virtudes dele, substituir as virtudes pelas nossas misérias. Se você quer crescer nas virtudes, na humildade, você precisa comungar bem e fazer uma ação de graça sem pressa. Se tem que sair por causa do trabalho, não se esqueça, fica recolhido. Guarda o recolhimento, guarda o silêncio. Deus está dentro de você, é a Santíssima Trindade. Vamos aplaudir o nosso Senhor e ficar em pé? Precisamos crescer nesse diálogo de amizade com Jesus. Ali é o momento onde Jesus está conosco. Ele está em todos os momentos, mas ali é sublime. É o corpo físico, é o sangue de Jesus. Meu Deus, vocês já pararam para pensar como pode um miserável como eu receber a carne e o sangue de Jesus? Com que merecimento que eu tenho? E eu vou continuar sendo ingrato com Ele, comungando e comungando o mal, esquecendo, sendo indiferente à presença eucarística. Ah, meus irmãos, ali é o momento onde você vai falar: Senhor, aumente a minha fé. Ali como cego, Senhor, que eu veja. Eu sou esse cego, Senhor, que a minha inteligência seja iluminada pela Tua graça. Ali é a hora, como a irmã de Lázaro, você vai falar: aquele que Tu amas morreu, Jesus, está doente. É a hora que você vai interceder pelas pessoas.
Ali é a hora que você vai negociar com Jesus. Olha, Senhor, cura a minha soberba, cura a minha ira, dá a sua humildade, dá-me a tua mansidão, Senhor, dá-me o teu silêncio, o louvor devido de um cristão. Se você entendeu, levante os teus braços e vai agradecendo a Deus por tamanho dom. Agradeça agora com as tuas palavras. Vai dizendo: meu Deus, muito obrigado. Mas seja da alma. Coragem, meu irmão, minha irmã, você é amado de Deus. Você foi o escolhido para estar aqui hoje. Deus quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a minha vida, Ele quer me fazer um homem na humildade, Ele quer me fazer um homem em todas as virtudes dEle. Por isso Ele nos deixou esse sacramento dos sacramentos, o sacramento de amor, o alimento para nossa alma enfraquecida, para que nossa vontade se fortaleça, para que venha a luz e ilumine a nossa inteligência obscurecida pelo pecado. Obrigado, Senhor. Solte a sua voz no Espírito. O Senhor prometeu os sinais após a pregação. É promessa de Jesus. Não é mérito do pregador, é promessa de Jesus, confirmando a pregação da palavra na verdade. Quando é verdade, o Senhor realizará sinais. Coloca, Senhor, continue orando. Coloque em nossos corações, Senhor, um arrependimento profundo. Dai-nos um coração contrito e humilhado. Dai-nos um coração grato, Senhor. Fazei de nós homens e mulheres eucarísticos. Cristifica a nossa alma, Senhor, com a tua presença. São João Crisóstomo nos ensinou, Senhor, que aquele que comunga os demônios infernais bate em retirada. Exorciza o mal da sua vida agora, meu irmão e minha irmã. É no poder de Deus que você vai confiar. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de toda mentira e de todo engano de Satanás, através de falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Liberte as nossas mentes. Liberta o nosso coração das tristezas, Senhor. A tua verdade nos liberta. Suavemente, vai rezando vocês. Solte a sua voz. Ore só você agora. Experimente o poder, a ação do Espírito agora em seu interior. Você que está sentindo essa pressão na sua cabeça, reze. O Senhor te dará libertação agora. Pessoas que têm pensado em tirar a vida, o Senhor está libertando esse espírito de morte agora, de suicídio. É poder da palavra dele semeada. É o Espírito Santo de Deus que realiza essa cura agora. Estamos aqui, Senhor Jesus. Verdade, Jesus. Estamos aqui. Somos amados por Ti, Senhor.
Liberta agora, Senhor, aquilo que está entristecendo e acorrentando os corações. A falta de perdão. Você está aqui na minha direita, um ressentimento muito profundo. O Senhor está te dando a graça agora de perdoar. É verdade que foi uma violência, você foi abusada, mas o Senhor derrama agora a graça do perdão. Você sente agora um forte calor no seu corpo. Permita agora que o Senhor cure e te liberte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós queremos nos render ao Teu amor, Jesus. Nós queremos, Senhor, queremos amá-lo mais do que tudo. Cante com seu coração sincero esta canção. Feche os teus olhos. Imagina Jesus diante de você agora e canta para Ele com fé. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos,